Olá, seja bem-vindo à minha sala de atendimento. Eu sou Dani Pires e esse é mais um vídeo para esse canal que eu tenho tanto amor de estar construindo aqui, estar começando aqui. Eu espero que você esteja curtindo esse material que a gente está colocando e, em especial, eu desejo profundamente que, se você se interessa por identidade, por relacionamento, por autoestima, casamento, né, que você continue por aqui, já se inscreve e já fica por aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai receber muita coisa boa. Muito bem. Hoje eu quero conversar com você sobre crer sem nada duvidar. Tem uma passagem em Hebreus que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11, 6. E olha que interessante. Crer sem nada duvidar. Eu passei um bom tempo da minha jornada cristã pensando o seguinte: caramba, será que foi aquilo tudo mesmo? Será que Jesus ressuscitou? Será que o mar se abriu mesmo? Será que não foi uma figura de linguagem? Será que aquilo tudo mesmo? Será que Adão e Eva não foram figuras de linguagem? Será mesmo que tudo isso fez parte? Será mesmo que isso tudo existiu? E o que eu estava fazendo ali, né? Existe o pecado que Deus odeia, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu estava blasfemando contra o Espírito Santo, eu estava blasfemando contra Deus, eu estava ali fingindo que tudo que está na palavra dele são histórias, são apenas figuras de linguagem e não fazem parte da verdade. E duvidar dessa verdade muito tempo me afastou do sentimento de filha e principalmente do sentimento de pertencimento. Pertencimento a Deus, pertencimento ao clã de Jesus, pertencimento, né, ao reino dos céus. E esse sentimento de não pertencimento também me fazia muito mal, também gerava ali sentimentos que eram muito desafiadores, como por exemplo a não credulidade, não acreditar. E o não acreditar abre porta, abre espaço para uma palavrinha que você já deve ter ouvido falar, chamada medo. Mas Dani, o medo não é bom? O medo, ele é bom, ele pode ser bom, mas veja, o medo vai preservar a sua vida, o medo vai fazer você olhar numa avenida quando for atravessar para um lado e para o outro e atravessar, o medo vai te preservar. Mas se fé é crer naquilo que eu não posso ver, mas eu tenho certeza que há, se fé é isso, o oposto de fé para mim é medo. E se fé é acreditar em Deus, medo é acreditar no diabo. Medo é dar espaço ao diabo, medo é favorecer que o diabo entre na sua vida. E como é que isso funcionou comigo? Quando eu trazia ali aquela insegurança de que será que essas histórias são reais? Será que essas histórias de fato existiram, fazem sentido, fizeram sentido? Será que isso não são figuras de linguagem? Quando eu trazia a dúvida, e a dúvida faz parte do questionamento e do medo, quando eu trazia esse questionamento com medo de estar acreditando naquilo que na minha cabeça naquele momento não era possível e não era real, quando eu fazia esse movimento, eu abria espaço para o diabo plantar ainda mais dúvidas na minha cabeça, para o diabo plantar ainda mais informações que eram errôneas, como por exemplo, será que você está na religião certa? Será que você está fazendo as escolhas certas? Será que isso tudo não é uma loucura coletiva? Será que não está todo mundo adorando uma pessoa que morreu e não voltou e foi tudo criado a partir daí? E isso tudo, todos esses pensamentos eram pensamentos sussurrados no meu ouvido pelo maligno. E por que isso acontecia? Quanto mais dúvida eu tivesse, quanto mais medo eu tivesse, mais afastada do real evangelho eu estaria. Então foi uma estratégia do inferno na minha vida. E quando é que eu percebi que o medo, embora seja protetivo, seja bom, quando é que eu percebi que o medo poderia me trazer resultados terríveis? Quando eu comecei a olhar para a minha vida e entender que se eu não acreditasse de todo o meu coração, eu não ia viver as maravilhas que estão previstas na Bíblia para mim. E eu comecei a pedir muito a Deus, Senhor, me dá uma experiência, eu preciso viver uma experiência real e individual. Eu não quero um profeta, eu não quero nada, eu quero uma experiência individual. Eu não quero que ninguém venha me dizer nada, eu quero uma experiência única e individual. E quando eu vivi essa experiência única e individual com o Senhor, eu tive a certeza, assim como Ele atendeu o meu pedido, atendeu minha súplica, atendeu minha oração, Ele, com certeza, não teria colocado nada na Bíblia que não fosse por um motivo, não fosse por uma razão. Até as figuras de linguagem que Jesus explicava aos discípulos tinham uma origem, tinham uma razão, tinham um motivo. Então, meu convite para você é olhar
para tudo que você duvida, tudo que você questiona e entender qual é o medo que está por trás disso, entender qual é o medo que pode estar associado a esse questionamento, a essa resistência, qual é o medo que pode estar impedindo você de acessar as melhores coisas na sua vida e simplesmente pelo fato de você sentir esse medo, você não está acessando. Eu vou te contar uma história da minha vida adolescente. Eu estudei numa escola preparatória e nessa escola preparatória eu conheci um rapazinho que sentava do meu lado, os lugares eram marcados e ele sentava do meu lado. E eu era completamente apaixonada por esse rapaz. Eu era bem novinha e eu completamente apaixonada. Aquele primeiro amor, né, da adolescência. Eu era completamente apaixonada por ele. Eu sonhava com ele, eu escrevia o nome dele no caderno e nós dois sentávamos lado a lado. E ficamos sentados lado a lado por 3 anos. 3 anos. Os 3 anos que eu tive nesse colégio, os 3 anos que eu tive nessa escola preparatória, nós sentamos do lado um do outro. E o tempo passou. Ele saiu da escola, eu também fui para uma outra escola e muitos anos se passaram até que nós nos encontramos na praia. E quando a gente se encontrou na praia e a gente se abraçou, quanto tempo, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? Tá tudo lindo. Ele já estava num relacionamento e eu também já estava vivendo um relacionamento. E nós começamos a conversar ali na praia um pouquinho e chegou um dado momento que ele olhou para mim e disse: você sabe que eu tenho uma coisa para te contar, olha só. Você sabe que eu era apaixonado por você na escola? E naquele momento eu respirei fundo. Olhei para ele e disse: pois você sabe que eu também era apaixonada por você na época da escola. E nós ficamos mudos por algum momento, provavelmente eu estava pelo menos fazendo isso, imaginando como teria sido minha vida se aquela paixão tivesse ido para frente, né? Se a gente tivesse deixado o medo, a insegurança de lado e tivéssemos dito um para o outro: ei, eu gosto de você, e eu também gosto de você, e o que teria sido, o que teria acontecido com as nossas vidas se elas tivessem se cruzado daquela forma naquele período. E logo depois a gente se despediu, ele foi continuar a vida dele, eu fui continuar a minha, a gente nunca mais se viu. Mas essa história para mim ficou emblemada, ficou marcada, ficou chancelada. E por que ficou chancelada? Foi a prova do meu medo e do medo dele de contar um para o outro o que a gente estava sentindo, que acabou gerando esse sentimento do eu poderia ter vivido algo diferente, eu poderia ter vivido algo interessante, eu poderia ter uma vida completamente diferente. Eu sou grata a Deus pela vida que eu tenho hoje, eu tenho certeza que se não aconteceu nada também faz parte dos planos do Senhor. Mas entender sobre isso e pensar sobre isso me faz olhar para você e te perguntar: quantas coisas será que já não deixaram você inseguro, com medo, e por conta desse medo e dessa insegurança você deixou de viver? Para quantas pessoas você poderia ter dito: eu te amo, você é especial, eu gosto de você, e você simplesmente não disse, e talvez essa pessoa também nunca tenha te dito. Então, existem muitas oportunidades que podem ser perdidas por conta do medo. O medo, ele pode paralisar. E se fala muito hoje sobre procrastinação. E o que é a procrastinação? A procrastinação é um formato de medo que paralisa. E o medo, ele tem várias graduações diferentes. Tem um pequeno medo, tem um grande medo, que são os pânicos, e tem os pequenos medos, né? Aqueles medos corriqueiros, aqueles medos que são pontuais. Esses medinhos pontuais, eles geram procrastinação. O que é a procrastinação? Procrastinação é um processo de paralisia, um processo de paradeira. Eu tenho algo para fazer e simplesmente não faço. E essa paralisia, essa paradeira, esse processo de paradeira, ele tem a ver com o medo paralisante, é um medo que paralisa. Então tem alguma coisa no dia a dia dessa pessoa que está procrastinando, que está gerando medo, que está gerando insegurança. Muitas vezes um olhar para o futuro, um olhar na direção de algo que ela não conhece, que gera medo, que gera insegurança, faz essa pessoa paralisar e começar a procrastinar em relação a algumas áreas em específico. Agora, o que eu queria dizer a você é que para você lidar com medo, você vai precisar lidar com o seu relacionamento com Deus. O meu medo, a minha dúvida, a minha insegurança só acabou, só se resolveu quando eu finalmente consegui estreitar laços com o Senhor. Quando eu consegui entender que Deus, ele não era uma pessoa distante, um general oficial nos céus que mandava e desmandava. Não, não. Deus é Pai. Pai amoroso, Pai gentil, Pai carinhoso, Pai cuidadoso. Deus é Pai zeloso e protetor. Deus é meu paizinho, meu papaizinho, e que quer atender meus desejos, quer cumprir aquilo que eu tanto gosto, quer me ver feliz, quer me ver celebrando a vida e curtindo a vida, quer me ver fazendo valer as palavras do filho dele, de Jesus, em João 10,10, quando ele diz: eu vim para que tenham vida em abundância. Então, é claro que Deus quer isso de mim, mas para viver esse relacionamento total e pleno com Deus, eu precisei de relacionamento.
Fazer um bom devocional ajuda em relacionamento. Eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, o devocional Plenitude da Camila Vieira. Se você ainda não fez, se você não conhece esse devocional, eu vou colocar um link aqui para você acessar um grupo onde nós estamos fazendo o devocional Plenitude. Então é um devocional maravilhoso, um devocional delicioso, um devocional incrível para você fazer e que vai estreitar laços com você. Mas se você não quiser usar o Plenitude, você pode usar qualquer devocional que toque seu coração, que seja especial para você e que de alguma forma você se sinta conectado, presente com Deus. Uma forma também de você fazer isso acontecer é fazer a leitura da Bíblia. E eu recomendo que você coloque como regra de ouro na sua existência, fazer a leitura constante da Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias de forma constante vai aproximar não só você de Deus, mas vai aproximar você do Pai, desse Pai maravilhoso, zeloso. Porque quando você está ali lendo a Bíblia, quando você está ali imaginando as histórias, quando você está ali revivendo aqueles personagens que estão listados nessas páginas tão poderosas, naturalmente você se aproxima de quem as escreveu. E todas essas palavras que estão na Bíblia foram inspiradas por Deus, foram colocadas lá, muitas pelo próprio Deus. Então, veja, é importante que você tenha esse relacionamento próximo para que seja natural para você crer sem absolutamente nada duvidar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica em paz aqui para você colocar a ativação dos sininhos e receber mais conteúdo. Se inscreve aqui no canal, por favor, vou adorar ter você por aqui. E se você está chegando aqui pelo YouTube, eu vou amar te receber também lá no meu canal do Instagram. Vou botar aqui na descrição desse vídeo o meu canal lá no Instagram para você também dar um pulinho lá para me visitar, tá bom?